Olá, então para todos muito boa noite, sejam bem-vindos para mais um programa, claramente falando aqui na sua Rádio Matosinhos Online. Hoje é segunda-feira, 11 de maio do ano 2015. Vamos dar início ao programa, claramente falando, com o escritor-autor de vários livros, José Carlos Moutinho, que falará dos seus livros e de outros temas relacionados com a sociedade civil. Eu sou Adelino Costa, saúdo-vos com amizade e fico connosco nesta noite de segunda-feira, 11 de maio do ano 2015. São 22 horas e 7 minutos. Sejam bem-vindos à Rádio Matosinhos Online, a transmitir da Senhora da Hora, Concelho de Matosinhos, de norte a sul do país, para o resto do mundo, no portal da internet www.radiomatosinhosonline.pt. Iremos ficar consigo até muito próximo das 23 horas e 15 minutos. Se der para mais um bocadinho, pois com certeza que não hesitaremos em ir até às 23 horas e 30 minutos. Para falar da importância de uma vida percorrida pelo mundo, cheia de bons e maus momentos, mas também dos seus livros que têm apaixonado todos os leitores que leram e que continuam a ler as suas obras, onde a poesia marca a diferença. Lembro que o seu autor e escritor, José Carlos Moutinho, é um cidadão da Maia, embora oriundo e natural de Sobralindo, alverca do Arrentejo, do Ribatejo, e por isso ribatejano do coração. Mas fez da Maia a sua terra e lá reside há cerca de 35 anos. Fez a escola preparatória em Lisboa e no Ribatejo. Aos 13 anos, a convite do seu irmão, foi até Angola, Luanda, e concluiu o curso industrial. O José Carlos Moutinho tem 70 anos, é casado, tem 2 filhos e 2 netos. Exerceu ao longo da sua vida várias profissões, todas elas com grande sucesso. Agora já está retirado e faz da disponibilidade do seu dia-a-dia para encarar a vida de forma solidária. Cedo, as suas atenções se viraram para a escrita. Foram as escolhas que a vida lhe destinou. A paixão com que encara estes desafios faz deste homem, a cada momento, um acontecimento único. Com a permanente vontade e disponibilidade de participar em tudo o que o rodeou, a leitura e a escrita, especialmente a escrita, com outras valências, motivaram o meu convidado e daí o seu aparecimento em várias iniciativas de extrema visibilidade e também de cariz público. A exposição e o mediatismo que proporciona deram ao meu convidado a visibilidade que todos verificamos. Embora procure a descrição e a reserva, o facto de ser autor de vários livros de grande relevância poética faz com que a sua figura e as posições que toma sejam objeto de análise e comentários. Muitos temas irão ser abordados com o nosso convidado, desde a sua infância, os seus estudos, o serviço militar, que não conseguiu ir, mas vamos falar, a Revolução do 25 de Abril, as suas opções de vida até ao momento em que a escrita se apoderou definitivamente de todo o seu saber, o torna uma figura pública para além de tão bem conhecida participação nos saraus de poesia. Depois desta curta introdução, vamos ficar consigo até às 23 horas e 15 minutos, como disse, o que poderá ser um pouquinho mais. Sr. José Carlos Moutinho, seja bem-vindo à Rádio Matosinhos Online. Saúdo com amizade, muito boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui na Rádio Matosinhos Online e boa noite aos ouvintes. É com realmente muita satisfação que vamos prosseguir com esta nossa entrevista, nessa nossa conversa informal. É bem verdade que sim. Pois muito bem. Sr. José Carlos Moutinho, antes de mais, eu quero dizer-lhe que me honra com a sua presença. Obrigado por ter aceitado o meu convite e ter-se disponibilizado para vir ao programa, claramente falando, na Rádio Matosinhos Online.
O meu convidado analisará nesta entrevista temas importantes de alguma das suas aventuras de trabalho pelo mundo e aquelas mais importantes que marcaram a sua vida ao longo dos anos. Deixarei o meu convidado levar a conversa para onde desejar, mas começaria, se me permite, pelo início. Meu caro Moutinho, quem é o senhor? De onde veio? Porquê a Maia para viver? É muito simples. Eu sou uma pessoa simples, vinda da minha terra, onde as condições económicas, como era naquela época, em 1957, fui forçado, e a convite de um irmão que vivia em Angola há uns anos, para também me juntar a eles. Uma vez que em Portugal as dificuldades eram enormes, eu era filho órfão, o meu pai tinha morrido, tinha 2 anos, portanto eu vivia só com a minha mãe, as dificuldades eram algumas, para não dizer muitas, e com 13 anos lá vou eu sozinho no navio Kwanza para Angola. Fui para a casa desse meu irmão, as coisas não eram assim um mar de rosas, não tinha o carinho que tinha da minha mãe. Claro. E um outro meu irmão, que também já estava em Angola há uns anos, levou-me, tirou-me de casa desse meu irmão casado e fui viver com ele, com este outro meu irmão que era solteiro. Então vivemos num quarto. E esse meu irmão esteve comigo até ele casar. Ora bem, eu tinha 13 anos, como disse, aos 15 anos mais ou menos saí de casa desse meu irmão casado e fui viver com o outro, e praticamente desde os 15 anos que eu sempre vivi sozinho. Eu tenho a sorte de ter levado sempre uma conduta irrepreensível no aspecto moral e comportamental, nunca me meti em habilidades, se bem que naquela época, em 59, não se falava muito de droga, mas já se falava do LSD e daquelas coisas. Eu, felizmente, sempre fugi disso e sempre me mantive honestamente na vida. Portanto, não sei se a partir daí tem mais alguma pergunta específica. Não, claro que tenho, ou continuo. Mas claro que tenho. Eu posso, claro que tenho. Eu posso falar da empresa onde comecei a trabalhar? Então, Vamos então por partes. Meu caro Moutinho, começou a escrever e disse-o agora que aos 16 anos saiu da casa do seu irmão, foi viver sozinho e uma nova vida começou para si. Começou a escrever com cerca de 16 anos em Luanda. exato. Para onde foi em 1957 com 13 anos de idade, com carta de chamada enviada pelo seu irmão, que já lá residia. Exato. Podemos começar por abordar este tempo da sua infância, longe da sua terra, e o que por lá fez. Pode ser? Pode. Muito bem. Ora bem, esse tempo inicial, como disse, não foi um tempo agradável. Eu que vinha do carinho da minha mãe e passei a ter alguma agressividade por parte do meu irmão, coisa que não era muito agradável. Eu estava habituado a uma outra situação. Isso fez com que talvez eu me tornasse um pouquinho mais amargo, um pouquinho mais triste, mais tímido. Sei lá, isto tem influências. Um jovem tem influências quando o tratamento não é aquilo que se deseja, que um jovem deseja, que uma criança deseja. Claro. E portanto, quando eu fui para casa, fui viver com o meu irmão nesse quarto, foi quando realmente me começou a despontar a vontade de escrever. E foi aí que comecei a escrever os meus primeiros poemas, na minha solidão, que eu sempre gostei. Eu gostei da solidão. A solidão sempre foi uma companheira presente, sempre. Eu sempre gostei. Não me sinto triste por estar. Está só, não o preocupa? Não, pelo contrário, é uma grande companhia, a solidão. Faz-me com que eu escreva mais livremente, com mais vontade, mais profundidade. Sim, sim. E foi assim que comecei realmente a escrever. Inicialmente, aqueles poemas que nós escrevemos com aquela idade são assim uns poemas insípidos, talvez vamos chamar uns poemas assim muito ingênuos, infantis. Eu acho que isso passa por todos os poetas. Todos os poetas que começaram a escrever
acham que aquelas coisas que escrevem, que são mais molequíssimas coisinhas que aquilo não presta para nada, são infantilidades. E na verdade acontecia comigo essa situação. Eu escrevia vários poemas, escrevia muito, sempre tive um dom para a escrita, para as letras, desde a minha instrução primária, desde a 4ª classe. E eu escrevia os poemas, passado alguns tempos, sei lá, 2, 3 meses, ia reler os poemas e achava que aquilo era ridículo. Faz-me lembrar as cartas do Fernando Pessoa, todas as cartas de amor são ridículas. E então rasgava os poemas. Conclusão, eu de tantos poemas que escrevi, praticamente não me sobrou nenhum, a não ser um que está neste livro, o do Angola do Tejo Kwanza, que é um poema Sonhando, que fiz entretanto já com 22 anos. Foi o único que consegui manter, o único que tenho guardado. Os outros todos desapareceram, com alguma tristeza minha. Tenho falado com outros amigos que também começaram a escrever mais ou menos por esta época em que eu comecei a escrever, e aconteceu-lhes a mesma coisa com eles. Eles rasgaram tudo o que escreviam, porque o poeta é envergonhado. O poeta, ao escrever, está a expor a sua alma. Exatamente. Está-se a mostrar às outras pessoas. As outras pessoas que tenham uma perspicácia em ler-nos, estão a entender aquilo que vem em nós, aquilo que está dentro da nossa alma. E isso, aparentemente, custa um bocado. E custa muito até se editar o primeiro livro. E, portanto, vamos já falar no primeiro livro, ou se temos mais alguma coisa antes? Não, eu tenho muitas questões para lhe colocar, sim, naturalmente, que então podemos abordar, se quiser, o seu primeiro livro. Sim. Penso que foi Cais da Alma. Cais da Alma. Eu posso explicar até como é que este livro surgiu? Muito bem. Claro que o livro foi escrito em 2011. 2011. Nós temos... Foi escrito em 2010, mas foi editado em 2011. Sim, 2010. Sim. Claro que eu tenho muitas questões relacionadas com a sua própria vida. Muito interessante, que eu achei muito interessante, pelas viagens que fez. Sim. Angola, Brasil, Portugal, novamente Brasil, novamente Angola, novamente Portugal, enfim, todas as áreas de profissões por onde passou. Acho que será muito importante que possamos falar hoje porque já digo, não estamos aqui para falar de poesia, nem de prosa. Sim. Vamos dar um tópicozinho sobre os seus livros, é normal. Exato. Mas uma vez que já foi o convidado da Carla Ribeiro no programa, para falarmos de poesia, com as palavras, hoje eu entendi que no programa Claramente Falando pudesse estar mais à vontade. Falarmos de outro tempo, exatamente. De outros tempos, da sua vida, para que o nosso público conheça melhor um pouco o autor, o escritor, José Carlos Moutinho, e o porquê também de levar a ter escrito tantos livros, no fundo são 5, e provavelmente não ficará por aí, mas antes daríamos então uma passagem por tudo que foi passando na sua vida. Mas no entanto, o livro começou em Angola. Se quiser falar sobre ele já pode. E também posso falar sobre a minha primeira profissão, onde eu comecei a trabalhar pela primeira vez. Com certeza, eu também tenho aqui questões para colocar. Vamos então por ordem. Claro. Passaram-se alguns anos e ainda muito jovem, com experiência adquirida, passou a delegado médico. Aí passou por mais uma experiência. Eu perguntava-lhe se encontrou algumas dificuldades com as visitas que fazia aos médicos para apresentar os seus produtos. Recordo que esta questão é uma questão que ela vem em avanço na medida em que o Carlos Moutinho começou a trabalhar numa farmácia. No armazém da farmácia. No armazém. A farmácia trabalhava. Por aí, então eu começo por aí. A farmácia trabalhavam meus 2 irmãos, que eram ajudantes técnicos de farmácia. E por cima da farmácia havia o armazém. O armazém era importador de vários laboratórios. Portanto, tínhamos vários medicamentos, vários laboratórios. E eu comecei exatamente por começar a atender o telefone, começar a fazer a guia de remessa, as embalagens, para mandar os medicamentos para as farmácias. Comecei a faturar, eu fui num crescendo evolutivo, até chegar realmente,
fui chefe de escritório. Enfim, fazia tudo, era polivalente. Conte-nos tudo. Pronto, era polivalente. Para além das questões que eu tenho. Eu fazia as embalagens, eu metia os medicamentos nas caixinhas, depois havia o funcionário, o servente, chamava-se servente, que ia entregar às farmácias os produtos já faturados, embalados e passados com guia de remessa. Faturavam, porque como já disse, e só depois que o armazém saiu do sítio onde estava, que passámos para outro local, onde a farmácia ficou no sítio que estava, e ficou o armazém só na baixa da cidade de Luanda. E então aí é que o meu patrão, que foi sempre o patrão desde os meus 13 anos, porque eu quando cheguei a Angola com 13 anos fui logo trabalhar, ganhar 500 escudos. E lá conseguiu também tirar o seu curso industrial. Pois, lá estudei. Nesse período em que eu estudei, foi exatamente nos 16, 17 anos, 18, em que eu realmente fui estudar à noite. Porque eu tinha feito em Portugal os 4 básicos, 4 anos, e mais os 2 da preparatória. Em Lisboa e no Ribatejo. Foi em Lisboa, Ribatejo da minha terra, fiz a 4ª classe. E em Lisboa, na Escola Eugênio dos Santos, preparatória em Alvalade, fiz os outros 2 anos da preparatória, que hoje equivale ao 6º ano. Pronto. E quando fui para Angola, fui para a escola comercial, primeira vez à noite. Eu que detesto matemática, eu sempre gostei das letras, as contas para mim são complicadas, não sei fazer contas. Então as letras para mim eram realmente a minha paixão. Saí da escola comercial e vim para a industrial para o curso de montador eletricista. Pronto. Era um curso que já permitia ter letras e tinha o desenho, que eu também sempre gostei muito de desenho. E concluí o curso industrial nessa época, 16, 17, quase aos 18 anos. Sim, sim. Aos 18 anos eu deixei de estudar, provavelmente eu continuaria, iria fazer o Instituto Industrial, que equivalia ao 12º de hoje, não era? Havia o 5º ano industrial, que hoje é o 9º ano, depois faziam-se mais 2 anos, que é o chamado Instituto, ou a secção do Instituto Industrial. Dali transportava-se, era o trampolim para a universidade. Em Angola também universidades não havia naquele meu tempo. Mais tarde é que surgiram os estudos gerais universitários. Havia guerra? Não, nessa altura não. A guerra começou em 61. Exatamente. Pronto, e então eu deixei de estudar porque fraturei uma perna num acidente de viação. Tinha uma motorizada, como todo jovem, que tinha dinheiro para comprar, porque trabalhava, tinha dinheiro para comprar. Tinha a minha motorizada e num cruzamento fui atropelado por um jipão, era um jipão, não era aqueles jipos pequenos, um jipão militar. Pronto, fraturou uma perna, depois fiquei todo escangalhado. Andei 2 anos em tratamento, foi 2 anos de sofrimento, e foi nessa época, que entretanto estava com 18, 19 anos, 20 anos, que surgiu a inspeção militar. Eu fui operado, isto também deve ser interessante saber, eu fui operado por um médico, eu não diria que ele era médico, eu até posso dizer, ter uma brincadeira, que o homem era sapateiro, porque ele era ginecologista aqui em Portugal, e foi para Angola tornar-se cirurgião geral, inclusive ortopedista. Quer dizer, ortopedista. O homem não sabia nada de ortopedia. São 2 especialidades completamente diferentes. Mas ele fazia tudo, porque era um indivíduo, chamava-se Borges Nascimento. Tinha uma clínica e operava tudo, era um aldrabão, tanto assim que ele colocou-me os parafusos na tíbia e o organismo rejeitou-me os parafusos. E aquilo realmente ficou mal. Foi quando eu fui ter, o meu patrão foi ter com outro médico, o Dr. Pereira da Costa, que era capitão, que também era ginecologista em Portugal, mas como ele era militar, ele foi para a guerra, foi para a tropa e tornou-se ortopedista, com conhecimentos, pela prática, que os militares normalmente partiam-se todos, eram as pernas, eram não sei o quê, com os achos dos jipes militares que viravam os jipes. Nessa altura não havia mulheres no serviço militar, não é verdade? Pois não, na altura só homens, pois eles andavam por aí, não era preciso ginecologia, não é verdade? Exatamente, talvez a ginecologia não precisava. Então ele operou-me, e esse médico realmente, a propósito se falou da tropa, eu com muita tristeza, na altura é esquisito eu dizer que foi com tristeza que eu não fui à tropa, porque eu gostaria muito de ter ido, mas pronto, o médico achou que eu não devia ir porque não tinha condições. Muito bem. Sr. José Carlos Moutinho,
O senhor, naturalmente, que acabou por ir trabalhar para uma farmácia, não é verdade? Acabou por ser delegado médico. Delegado de informação médica. Mas havia aí um grande problema, que era poder fazer a tradução do que lá estava escrito para poder convencer os médicos. Pois. Para poder convencer os médicos a comprar-lhe os medicamentos, não é? Bom, propriamente os médicos não compram, os médicos receitam. Né? Nós tínhamos que falar ao médico, tínhamos que apresentar os produtos ao médico. O problema não estava tanto nas bulas, ou antigamente aquilo tinha outro nome, não é propriamente bula. Bula acho que é um nome brasileiro. Nas literaturas, era literatura. Carlos Moutinho, mas deixe-me perguntar, uma vez que chegamos a este ponto, para fazer a tradução das literaturas, chamadas bulas, precisamente, dos medicamentos, que na maioria eram em francês e em inglês, a maioria era francês. Eu gostava de perguntar que método utilizava para poder explicar o seu produto a quem tinha que o vender ou o indicar, nesse caso eram os médicos, não é? Sim, naquela altura não era obrigatório. Lá essa... Naquela altura não era obrigatório ainda fazer a tradução. Hoje é obrigatório qualquer literatura ser em português. Na altura a literatura vinha assim, e assim ia e pronto. Ora, se me pergunta como é que eu resolvi o problema, não sei explicar. Eu sei que tinha uma intuição para a tradução. Eu fazia a tradução em francês, eu lia em francês, inclusive com sotaque francês. Agora se me pergunta, mas como é que é isso? Não sei explicar. Eu realmente tinha essa capacidade. O inglês era um bocadinho mais difícil. Onde é que eu me praticava muito no inglês? Como não havia televisão, nós íamos muito ao cinema. Então eu tinha uma atenção, aliás foi sempre o apanágio meu, estar com muita atenção nas aulas, sempre que andei na escola, estar com atenção nas aulas, porque eu em casa não estudava. Estava com atenção nas aulas, captava toda a informação. Na altura os professores ainda informavam muito bem, ensinavam bem, então eu ia aprendendo assim as línguas. O francês mais fácil, o inglês um bocadinho mais difícil, mas lá ia também. Dizia-me alguém que, sem se aperceber, ia aprendendo bastante dessas línguas, tornando-se um verdadeiro autodidata à força. Era bem isso? É verdade, eu sou autodidata, inclusive em tudo. Ainda é? Sou, ainda hoje sou. Ninguém me ensinou nada. Eu vou confessar uma coisa que não devia. Hoje não pode haver segredos. Eu vou confessar uma coisa. Eu acho que eu peco, e se calhar vou ter algumas pessoas que me criticam. Eu peco por não ler muito as coisas dos outros. Por exemplo, em poesia. Eu não leio muito os clássicos. Às vezes em quando lá vou, gosto de Fernando Pessoa, gosto de Camões, gosto da Florbela Espanca, o José Régio, enfim, há muitos poetas realmente nomeados. Gosta do Aleixo? O António Aleixo é o popular, o António Aleixo é um clássico popular, é um homem realmente fora de série. Muito bem. Fora de série. E a poesia dele, dá uma série de anos, continua atual. Sim, está sempre atual. O homem realmente tinha uma capacidade incrível. Agora, eu sou autodidata porque eu não me baseio, ou como dizem os poetas, eu não bebo da escrita dos outros. Tudo aquilo que me sai de mim, é puro. Agora, se é bom ou não é, isso são os leitores a que o podem dizer. Mas pelo menos é tudo puro, não é inspirado. Porque eu podia pecar por inspirar nos outros e seguir uma linha que não é a minha. Eu sigo a minha linha. Assim aconteceu com a prosa. Eu tinha o primeiro livro editado, quando de repente comecei a escrever e pensei assim, porquê é que eu não escrevo um pouco fazer uma autobiografia? Pronto, e comecei a escrever assim a título de vamos ver o que é que isto vai dar. Não estava muito convicto daquilo que ia sair. E eu comecei a escrever e queria com tal velocidade que quando fui a ver tinha 30 ou 40 páginas de Word escritas. Digo assim, então isto aqui não vou parar, agora não posso parar, há que seguir a história. E a história não ficou ainda mais completa. Uma razão também interessante.
Eu queria que este livro, que eu refiro-me ao Angola do Tejo Kwanza, que é o livro de prosa, que eu também lancei em novembro de 2011. Exatamente. E porquê que eu lancei? É um livro de prosa. Prosa. É autobiográfico. Sim, sim. São vivências minhas. E porquê é que eu o editei em 2011? Uma razão muito simples, ou duas razões, ou três. Eu fui para Angola em 11 de novembro de 1957. Muitos anos se passaram até 2011. Muitos. E muita coisa se passou na sua vida. Mas o 11 de novembro estava marcado na minha vida. Entretanto, depois vim do Brasil, mas pronto, veio para a frente, mas de qualquer maneira. Não é só a data, é só a data. É só a coincidência da data. Vamos falar isso também. É só a coincidência da data. Vim do Brasil em 11 de novembro. Vamos falar também da empresa das bananas. E a independência de Angola também foi 11 de novembro. Mas vamos comparar. Vamos lá. Meu caro Montinho, eu vou voltar um bocadinho atrás, vou voltar ainda a Angola. Sim. Como a sua vida não era nenhum mar de rosas, e acabou de dizer que teve que sair da casa do seu irmão, viveu sozinho a partir dos 15, 16 anos, começou a escrever a partir daí, e portanto, dizia então que não era nenhum mar de rosas, tendo começado a trabalhar muito jovem. Acabou por fazer os seus estudos à noite, também já falamos, completou o curso industrial, também já falamos, equivalente ao 9º ano de hoje. Eu gostava só de lhe perguntar, lamenta não ter podido ir mais longe? Como lamento? Esta é a minha questão. Como lamento? Tanto assim que eu senti-me realizado na concretização de estudos dos meus filhos, que se licenciaram. Então eu senti-me realizado neles. Eu tenho uma questão relacionada também com tive muita tristeza não ter frequentado um curso superior. Ajudar-me-ia muito. E neste caso iria para letras, não é verdade? Pois ali estava um bocado complicado, porque eu estava num curso industrial, era complicado. E depois em Angola não havia universidade. Pois é. Era complicado. Pois, tempos complicados e difíceis, não é verdade? Difícil, eram tempos um bocado... Mas se tivesse podido, avançava para um curso superior. Também não é uma desculpa, porque eu posteriormente também podia voltar a estudar. Depois nós perdemos a paciência, casamos, temos os filhos e já não temos essa vontade. Eu pelo menos não tinha essa vontade, há muita gente que tem, e eu admiro essas pessoas. Muito bem, vamos então continuar aqui com as minhas questões, que me parece estar um pouco também baralhadas, mas este baralho que eu fiz de cartas aqui coincidem sempre com o andamento e o percorrer da sua vida, e por isso nós vamos, de qualquer das formas, lá chegar. Lembraria então que depois de ter feito o curso industrial equivalente ao 9º ano, lamenta profundamente não ter podido seguir e chegar a ter um curso superior. Hoje essas lamentações devem ficar para trás. E eu perguntava-lhe o seguinte, um pouco saturado da sua vida em Angola, onde começava a sentir-se um pouco prisioneiro em 1973, acabou por vir para Portugal, ainda antes do 25 de Abril. Para o Brasil. E depois para o Brasil. Quer-nos falar desse tempo complicado? O tempo não seria assim tão complicado. Não. O que acontece é o seguinte, eu viajava... Eu ponho as coisas sempre um bocadinho mais negras para... Sim, eu viajava por Angola como delegado de formação médica. Eu viajava pela província, que na altura chamava-se província de Angola. Claro. Eu viajava, e cada viagem que eu fazia de 15 dias, fazia 4.500 km e tal. E Angola, sendo muito grande, era muito limitada em tudo de uma maneira geral, cultura, eventos os mais variados, e nós sentimos assim um bocadinho limitados. Por exemplo, queria passear. Matilde, deixa-me dizer. Eu peço desculpa, deixa-me dizer. Em 1973, disse que percorria província atrás de província, fazia 400, 500, 600 quilómetros. 4.500. 1.500. E a guerra já está há uns poucos anos. A guerra já... Nunca teve medo de ser atacado? Eu ia para determinadas... Eu fazia muito o sul de Angola. A guerra estava no norte. Mas já fiz também o norte e estava em guerra. Eu fazia, por exemplo, Carmona, que hoje tem outro nome, que era no norte de Angola.
E nessa altura eu ia com medo porque o terrorismo andava ali perto, em Quitecha, andava ali, aquela zona ali perto, na Mongongo, enfim, de Negage, que é a base aérea. Isto é apenas uma à parte. Sim, mas é uma parte que é importante. Sim, é importante. Porque é importante pelo seguinte, porque é que também me deu vontade de sair de Angola? Porquê? Porque isto aí pode ser uma premonição, mas não. Eu tenho um amigo, na época era tenente da Força Aérea. E a Força Aérea, acho que os oficiais da Força Aérea têm uma ligação com oficiais superiores que não tem, por exemplo, acho que por exemplo no Exército não tem. Na Força Aérea havia uma união maior entre oficiais subalternos e oficiais superiores. E sabia-se, constava-se, que ia haver um golpe de Estado. O famoso 25 de Abril, já em 73, se constava em Angola. Já se falava lá em Angola, então? Já se falava em Angola. Então eu disse assim, olha, pá, estou a ficar farto de Angola. Farto no sentido das viagens, das limitações. Sim. Porque você, por exemplo, vai estar de férias. Quer ir passear aonde? Vem a Portugal, faz 8.000 km, bem, fica longe que se farta e gasta o dinheirão. Vai para ali para o Zaire, que é mais perto. O Zaire não tinha nada que agradasse. Ia para a África do Sul, era longe, Tudo era muito caro. Qualquer deslocação que se fizesse era muito caro. Então, saturava. Quer dizer, naquele tempo era muito complicado. Era complicado e nós sentíamos, eu sentia-me ilhado dentro de um território com 1.200.000 km². E eu sentia-me ilhado. Então, em 72... A tal ponto? A tal ponto. Pensar que era uma ilha? Pensar, estava ilhado, eu estou ali, estou preso quando aqui. Pensamos que Angola é 14 vezes e meia maior que 14 vezes. Eu aprendi isso na escola. Pois, é 1.280.000 km². E então, eu em 72, eu já casado, casei em 68, foi quando deixei de viver sozinho. Casou lá? Casei em Angola, com a minha mãe também estava em Angola. Filha de um capataz de caminho de ferro. Em 72 fomos passear ao Brasil. E quando fomos ao Brasil... Mas antes veio a Portugal ou foi diretamente de Angola para o Brasil? 72 viemos a Portugal primeiro. Aliás, das duas vezes viemos 2 vezes a Portugal. Em 72 depois em 73, mais ou menos em caráter definitivo. Mas em 72 fomos ao Brasil passear. E o que vimos no Brasil, aquilo espantou, aquilo era o mundo, uma coisa louca, aqueles prédios, uma coisa, aquele São Paulo, uma coisa louca. E isto aqui é que deve ser bom. Se calhar vir trabalhar para aqui não é má ideia. Bom, voltámos novamente para Angola. E aquela ideia começou a fervilhar na cabeça. Digo, vamos embora, vamos para o Brasil, não sei o quê. Porque a minha mulher acompanhado sempre pela sua mulher. Sim, e já tinha um filho. Sim. O meu filho nasceu em Angola em 1970. Portanto, quando fomos, o meu filho já tinha 3 anos. E porque tinha família, a minha mulher tem família, tinha muita família, agora já morreram alguns, tem família em São Paulo, no Brasil. Então nós estávamos mais ou menos escudados com a família, não íamos também assim tão à aventura. Claro. De qualquer maneira íamos à aventura, porque depois, posteriormente, mostrou-se que a família também pouco nada ajuda, quer dizer, pois, é tudo muito bonito, mas fiquem lá. Às vezes os amigos valem mais que a família, mas tudo bem. De maneira que foi essa a razão porque fomos para o Brasil em 73. Muito bem, vai então até ao Brasil, o que podemos considerar um tempo bastante complicado, uma época bastante complicada, não é? Sim. No Brasil, montou uma pequena mercearia. Não, foi cá em Portugal. Foi cá em Portugal. Em Portugal montou uma pequena mercearia, mas também não deu certo e foi para o Brasil trabalhar para a Bayer Brasil. Não, então vamos voltar atrás. Vamos começar pela linha certa. Então vamos lá. Em 73, quando fomos para o Brasil, na altura, acho que é interessante saber isto. Na altura o presidente do Brasil era o Garrasto Azul Médici, o general, que acolheu os portugueses com muita amabilidade, com muita simpatia. E fez com que... cedo começaram a emigrar para o Brasil. Já desde 1900 e poucos, princípio do século, finais do século XIX, já estavam a migrar. Aliás, aquilo era nosso, não é? Que também era nosso. Mas nessa época, a partir de 70, 70 e coisa, o presidente Médici acolhia os portugueses com certa facilidade. Tanto assim, quando eu cheguei ao Brasil, em 73, rapidamente me deram os documentos para poder
trabalhar e viver no Brasil. Deram-me um bilhete de identidade no Brasil. Portanto, tinha um bilhete de identidade para trabalhar. Fiquei a trabalhar esse um ano e meio, estamos em 73, que eu chego ao Brasil, comecei a trabalhar em 74. Não, comecei a trabalhar no final em 73. E em 74 estávamos a ver televisão, quando vimos na televisão um golpe de Estado em Portugal, uma coisa tremenda, espetacular, não sei o que, nós vimos aquilo, olha, um golpe de Estado em Portugal. E o golpe de Estado até estava simpático, estava calmo, não havia mortes, não havia tiroteio, não havia coisa. Era um golpe de Estado exemplar. Foi uma revolução de paz. E foi uma revolução, realmente foi uma revolução de paz. É verdade, é verdade. Felizmente que foi assim. E eu, pronto, com a minha mulher, digo assim, a gente também estava no Brasil, mas o Brasil é inseguro, é muito inseguro. Pois, também. É muito inseguro, a gente está sempre com o coração. Ainda hoje é complicado. Não, hoje está pior. Hoje está pior. Está pior? Está pior. O Rio de Janeiro, por exemplo, está pior. Hoje é uma coisa terrível. Pronto. E eu trabalhava nessa época na Bayer, já fui para a Bayer nessa época, já em 73. Já fui admitido na Bayer. Como vendedor, não como delegado de informação médica. Então fui colocado, era o lugar que havia, fui colocado nos subúrbios da cidade de São Paulo. Para se fazer uma ideia, onde eu trabalhava, eu saía de casa, fazia quase 50 quilómetros dentro da cidade de São Paulo, para ir trabalhar no meu setor. Imagina o que é que são aquelas avenidas. Eu fazia 3 avenidas dentro de São Paulo, para ir para o meu setor. Quando vimos na televisão o tal 25 de Abril, digo para a minha mulher, olha que tal, se a gente voltasse para Portugal. Eu voltava. Voltava para Portugal. Pronto. E aí agora dá a santa peripécia. Quando voltámos para Portugal, eu tinha dinheiro em Angola. O meu sogro, meus sogros estavam em Angola, em 75. Porque quando nós viemos em 73, fomos para o Brasil e viemos a Portugal e fomos a Andorra comprar um carro para o meu sogro. O meu sogro foi comprar um carro. Porque os que viviam no ultramar, em Angola, ultramar, podiam levar carros sem pagar direitos alfandegários. Vinha buscá-los aqui, havia uma benesse. E o meu sogro, quando se dá o 25 de Abril, está a bordo do navio com um carro para ir para Angola. A bordo do navio quando dá o 25 de Abril. Eu tinha dinheiro no banco, era o dinheiro angolano, que não valia nada, aquilo não se podia transferir. E disse ao meu sogro, olha, paga os bilhetes aí, e nós vamos daqui do Brasil, passamos por Angola, se Angola estiver boa, ficamos por aí. Se não estiver, vamos para Portugal. E chegámos a Angola e fui para casa desse meu irmão, que era solteiro, com quem eu vivia no quarto. Que entretanto tinha uma quinta, 10 mil metros quadrados. Não foi esse irmão que o mandou ir, foi outro. Foi o outro, era o outro que me tirou da casa daquele outro que era casado. Não era tão simpático como isso. Não era. O outro era um bocadinho, coitado, também tinha sofrido, O tio também não foi muito carinhoso com ele, enfim, também sofreu, coitado. De maneira que, de qualquer maneira, não é para fazer ao irmão o que o tio fez a ele. Pronto. Exatamente. Não tinha que tratar mal. Passado. E esse meu irmão morava a 13 km de Luanda e veio-nos buscar ao aeroporto. E quando fomos para a casa dele no aeroporto, comecei a ver os prédios todos esburacados, tudo arrebentado, com aspecto de guerra, uma coisa terrível. Bom, aquilo realmente estava com aspecto terrível. A minha mulher faz anos a 29 de Abril e nós viemos da quinta do meu irmão com o carro do meu sogro, que era um Seat, era um Fiat 125. Sempre conseguiram levar o carro. Ele levou o carro, ele tinha levado o carro para lá. A dificuldade depois foi para trazê-lo para Portugal. E nós íamos com o carro no dia 29 de Abril para irmos ao cinema, que ela fazia anos. Quando estamos a passar, mais ou menos em frente a uma farmácia, onde o meu irmão, porque depois, entretanto, o meu patrão teve duas farmácias. Eram irmãos, e os irmãos separaram-se, ficou com um. Em frente a uma farmácia, que para quem conhece Angola, quem estiver a ouvir, conhece Angola, em frente ao cemitério novo, na estrada de Catete, que muitos ouvintes de Angola estiveram a ouvir, conhecem bem. Começou um tiroteio e vejo aquela gente para correr, atirar-se para o chão, e era tiro por todo lado, tiroteio, rajadas e não sei quantos. Eu fiquei apavorado. O que eu faço, o que é que não faço? A minha mulher mete-se para o fundo do carro. O que eu tenho a fazer é acelerar o carro, sair dali o mais rápido possível. Pois, claro. E, portanto, não fomos ao cinema
não fomos ao cinema. O tiroteio foi tremendo, entretanto depois tínhamos os outros amigos que eu tinha. Infelizmente que não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Ficámos em casa de uns amigos lá na Baixa da cidade. Sim, sim. E ficou uma semana inteira o tiroteio entre os dois movimentos de libertação, que a gente chamava dois movimentos de libertação, que era o MPLA e o FNLA. Sim, pois. Ficaram-se a guerrear entre eles. Eram os fortes, porque a UNITA, entretanto, não se falava muito, ainda estava fraquinha lá no meio do mato. E, entretanto, eles passaram 8 dias em tiroteio com morteiros e uma coisa horrível. E eu pensei, o que é isto? Eu venho do Brasil, venho para aqui para morrer, e fiquei um bocado assustado. Fiquei assustado que aquilo não tínhamos para onde ir. E agora como é que eu vou lá outra vez, lá para a casa do meu irmão, lá para a quinta, tenho que passar outra vez daquele sítio. Mas lá fui, no outro dia lá fui, atravessei aquilo em alta velocidade e passei, já não havia tiros, já não havia. Havia era durante a noite. Pronto, e assim que pude, saí da Angola. Não excluí a ideia de ficar em Angola. Pus de parte. Muito bem. Portanto, esta parte do Brasil e da Bayer Brasil também já falou um pouco, naturalmente. Sim. E foi a partir daí que regressou a Portugal, não é verdade? Regressei a Portugal em 75. Regressou a Portugal em 1980. 75. Depois 75. Passaram-se mais 5 anos e em 1980... Passaram-se mais 5 anos que eu retornei ao Brasil. Retornou ao Brasil. Retornei ao Brasil. E retornei ao Brasil porquê? Retornei ao Brasil e cheguei a Portugal em maio de 75. E o que eu vi aqui em Portugal em maio de 75... Essa época também não era a melhor em Portugal. Não, essa época foi uma coisa vergonhosa. Foi uma coisa horrível que aquilo traumatizou-me um bocadinho. Aquilo realmente eu via cabeludos, via gente a provocar outras pessoas, gente para que não sem um mínimo respeito por ninguém. Eu digo assim, mas onde é que eu vim parar? Eu vim parar aqui à República das Bananas. Na verdade foi uma grande confusão, já se tinha dado o 11 de março, eu até posso contar um caso que é engraçado. Em agosto, o meu sogro entretanto veio, conseguiu trazer o carro, em agosto fomos ver um jogo do Boa Vista para o Benfica, ao Bessa. E quando passámos na Avenida da Boa Vista tinha um Lamborghini, um Miura, negro, lindo. E eu comentei com o meu sogro, são umas coisas que são engraçadas, porque foi aquela época, era a época do PREC. Sim. Aquele abençoado PREC, que era abençoado para eles, não era para nós, para o povo. Viu o Miura e disse para o meu sogro, este fulano é maluco. Então ele traz um carro desse aqui para a Avenida da Boa Vista, em agosto de 75, era o verão quente, lembra-se? Verão quente. Não se recorda do árbitro que arbitrou esse jogo, Boa Vista Benfica? Não me lembro. É que eu fui nessa altura também ver o jogo Boa Vista Benfica. O Benfica ganhou 3-0. Foi o António Garrido que arbitrou o jogo e que criou uma polémica tremenda. Acho que foi ele, que era o António Garrido. O Benfica ganhou 3-0. Exatamente. Menos mal. Menos mal. Bom, quando nós saímos do Bessa, vimos um monte de gente ali junto do carro do Lamborghini. E digo assim, pronto, já lixaram o carro ao homem. O que é que o carro tinha? Estava completamente arriscado. O capô, o tejadilho, as portas, tudo completamente muita arriscado. maldade, não é? É uma coisa tremenda. Uma maldade de tal maneira que quando se dá... E normalmente essa tal mercearia que eu tomei trespasse em 75... Porque eu posso contar mais os casos. Eu fui à Baia, a Coimbra, quando vim de Angola, em 75, cheguei a Portugal, fui à Baia, a Coimbra, para que me admitissem na Baia, já que eu vinha da Baia do Brasil. E o Sr. Altoff, que era o diretor da Baia, um alemão, naquela época, quando eu lhe disse, Sr. Altoff, eu venho do Brasil e queria ver se o senhor me arranjava alguma colocação aqui na Baia, o homem diz-me assim, você é maluco? Eu fiquei a olhar para ele, então o homem estava a chamar maluco, não me conhece parte nenhuma, e está-me a chamar maluco. Você é doido, é maluco? Você vai, mas é já embora para o Brasil. Não, eu vim do Brasil para vir para a minha terra, vim para Portugal. Não adianta, olha, para já não lhe arranjo emprego nenhum, eu não mando nada aqui. Então o senhor não manda, o senhor não é diretor? Eu sou diretor, era diretor.
Eu era diretor, deixam-me entrar agora aqui, mas quem manda nisto é a Comissão de Trabalhadores. Bom, foi um período complicado. É complicado. Eu que não conhecia estes esquemas todos, eu venho do tempo do Salazar, venho do tempo da ditadura, Claro. e venho do tempo do respeito também. Também. Se calhar é o que falta hoje. Venho do tempo do respeito. E aquilo não havia respeito. Bom, eu saí dali triste, volto para casa, aqui para o Porto, para a Maia, e estava em casa dos amigos, e eu não tinha assento bem os meus arraiais. E vou a Lisboa, ao laboratório que eu tinha trabalhado em Angola. O Sr. Rebê Gomes, que era diretor e dono daquilo. E vou lá ao Sr. Rebê Gomes e chego lá, Sr. Rebê Gomes, Moutinho, está por aqui, então, não sei o quê. Muito prazer, não sei o quê. Sr. Rebê Gomes, olha, eu precisava que o senhor me arranjasse um emprego. O laboratório chama-se Laquifa. E, curiosamente, o senhor Ribeiro Gomes, disse-me exatamente a mesma coisa que me tinha dito o outro senhor, o alemão, o senhor Altoff, que ele não mandava nada, quem mandava era a Comissão de Trabalhadores. Então, a partir dessa situação, porque eu não arranjava emprego na profissão, né, na propaganda médica, foi quando eu então decidi tomar de espaço uma mercearia. Coisa que não me agradava, aquilo não era do meu métier, não me agradava, e quando se dá o 25 de novembro, entretanto, todas as noites havia um estouro, havia uma bomba que arrebentava, era um carro de um rico que tinha arrebentado, era um partido que tinha estourado as portas, ou outro partido, enfim, era uma guerrilha entre eles. E em 25 de novembro dá-se aquele golpe, nós sabemos, com o Jaime Neves e, enfim, os comandos. Eu decidi voltar ao Brasil. Não me agradava viver aqui em Portugal. E foi por essa razão que escrevi ao diretor da Bayer do Brasil, também o senhor alemão, Dietrich Turk, para que, se houvesse alguma possibilidade de eu voltar ao Brasil, porque eu não estava bem na minha terra. Não me agradava o sistema que estava aqui a acontecer, a ditadura de esquerda que estava aqui a processar-se, e, portanto, gostaria de voltar ao Brasil. Muito bem. Senhor Moutinho, vamos então. Regressou então a Portugal, foi à Baía de Coimbra, não conseguiu arranjar trabalho, foi numa altura complicada, mas aqui já estamos em 1980. Depois voltou ao Brasil. Voltei para o Brasil, fiquei lá. E mais 4 anos. 5 anos. Mais ou menos, não é? Sim. E voltou a Portugal outra vez. Voltei. O senhor foi um autêntico. É um globetrotter. Viajante. É um globetrotter. Globetrotter, é verdade. Regressou a Portugal em 1980, depois de voltar novamente então em 75 e de não ter conseguido arranjar trabalho naquela área. parte difícil Sim. Que atravessava o país após a Revolução. E veio então para Portugal em 1980 e arranjou trabalho numa cooperativa de bananas como encarregado. É verdade. Que durou apenas 2 anos. Acho que nem tanto, mais ou menos 2 anos. Mais ou menos isso. Então, eu gostava de perguntar, porque em 1982, 2 anos depois, mais ou menos isso, com o seu sogro, Sim. que entretanto regressa de Angola e vem para Portugal, Sim. montou um restaurante. Eu gostava de pedir se não se importa de falar dessa época, do restaurante e dessa passagem hoteleira. Sim. Penso que se calhar seria importante falar sobre isso. A minha e do meu sogro, com a experiência como empresários de hotelaria, era nula. Nós não entendíamos absolutamente nada, a não ser sentarmos à mesa do restaurante para comermos, não para gerir o restaurante. E adquirimos um restaurante com certo nome, posso mencionar, é o restaurante Toju, que tinha sido fundado em 1975, precisamente, por um antigo jogador de futebol, que não me recordo agora o nome, era o Júlio Teixeira, que é irmão do António Teixeira, que foi treinador, lembra? Pronto. E o Júlio também foi jogador e chegou a ser treinador. E ele é que montou esse restaurante em 1975. E era bem frequentado, inclusive a Amália Rodrigues esteve nesse restaurante. E em 82 adquirimos o restaurante de 3 espaços. E continuamos e começámos a trabalhar numa área que não percebíamos, que fomos aprendendo, mais uma vez, autodidata, íamos aprendendo à nossa custa,
tínhamos uns funcionários, tínhamos um ou dois funcionários que eram bons, sabiam das coisas, eram tão bons que também sabiam sorripiar. Quer dizer, começava sempre tudo sem ter conhecimento sem conhecimento do que ia fazer, sim, sem conhecimento. Mas pela sua capacidade de aprendizagem, com certeza lançava-se mais rapidamente. Lançámos porque o importante, para mim, o importante no restaurante é ter qualidade. E nós trabalhamos com qualidade. Era realmente muita qualidade. Nós trabalhámos muito com filetes de pescada, com pescada fresca. Era pescada fresca que vinhamos buscar aqui a Matosinhos. E a qualidade faz a diferença. E tínhamos uma clientela de classe média alta. Os empresários dali da zona eram nossos clientes. Muito bem. Meu caro José Carlos Moutinho, estamos a conversar já quase há uma hora. São 22 horas e 57 minutos. Passa rápido. Passa muito rápido. O tempo em rádio é foguete. Tudo passa muito rápido. Mas eu tenho a certeza que o nosso auditório que está a gostar da nossa conversa, é uma conversa, não é uma entrevista, é uma conversa pontual em que relata naturalmente durante 50 anos de passagem da sua vida, quase, muito do que foi acontecendo ao longo da sua vida, e é extremamente importante contar estas peripécias. Por isso não considero que seja uma entrevista, mas uma conversa. Para que todo o nosso auditório possa ouvir. No entanto, não impede de podermos enviar um grande abraço de amizade a todos aqueles que estão na sintonia da Rádio Matosinhos Online. Temos que pensar que não só no nosso país, do norte a sul do país, da Senhora da Hora, Matosinhos, Conselho de Matosinhos, mas também pelo mundo. Os nossos compatriotas muitos deles estão em sintonia com a rádio online, a Rádio Matosinhos, e de forma que estão com certeza a ouvir e agradados com esta conversa que nos tem levado dos anos de 1957, 60 até aos dias de hoje. Principalmente muitos que passaram por África, passaram por Angola. Muitos passaram por África, é verdade que sim. Meu caro José Carlos Moutinho, então passaram-se algumas décadas sem nunca mais escrever um único apontamento literário. Nada. Isso veio a acontecer através, e vai-me justificar, vai-me lembrar, vai-me dizer se é verdade ou não, isso veio a acontecer através do Facebook. Engraçado, repara. É verdade. Quer contar este episódio que voltou a nascer em si e a vontade de escrever? Sim, passou-se meio século. Meio século, 5 décadas. Com muitas peripécias pelo caminho, muitas coisas. Nada escrevi mais. Muitas viagens. Sim, muita coisa. Muitos trabalhos. Um assalto. Fui assaltado no Rio de Janeiro. Fui assaltado. Eu vi a morte perto. Vi um revólver na ponta. Uma passagem que ainda não contamos. Não contei essa. Quando eu voltei ao Brasil em 76, eu fui enviado para o Rio de Janeiro porque em São Paulo não havia vaga, pela Bayer. A Bayer disse: eu vou colocá-lo, o diretor, o Turque, eu vou colocá-lo numa capital. Não digo que seja São Paulo, mas vai para o Rio de Janeiro, vai a Belo Horizonte ou Recife. E colocaram-me no Rio de Janeiro, e para muita satisfação minha, porque o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. E eu estava eu estava há cerca de 1 mês e meio, 2 meses, não chegou a 2 meses, quando eu estava na hora do almoço, a descansar a ler um jornal na Avenida Vieira Soto, que é uma avenida principal de Ipanema, no Rio de Janeiro, que chegam 3 indivíduos que, de pistola em punho, me assaltam e eu estou dentro do carro, e ele chega diz: passa para trás, fica quieto, é um assalto. Passa para trás porquê? Porque eu tinha um Fuscão. Era um Fuscão. O Fuscão é o Carocha. É o Carocha, é o Volkswagen. Eles chamam Fuscão. Fuscão que é quando é 1500 e Fusca se for 1300. Eu tinha um Fuscão que era 1500. Desconhecia. Passa para trás, fica quieto, que é um assalto. E eu olho para o homem, um tipo de 1,90 m, com um revólver com um cano, um buraco tremendo. E, meu Deus, que é isto? Isto é comigo mesmo. Entretanto aparece-me um outro do outro lado da janela do carro, e vem-me um terceiro. E quando eu passo para trás, levanto o banco isto é curioso, não é? Curioso, podia ter sido a minha morte. Eu puxo o banco para passar para trás do Volkswagen, que só tem 2 portas, e quando passo para trás, eu normalmente usava o pé fora do sapato, porque eu era mais novo, tinha vaidade e não sei o quê, e o sapato era um bocadinho mais apertado. Quando passo para trás, instintivamente, baixo-me
para puxar o sapato, para calçar o sapato. E quando me baixo, o indivíduo que estava no volante aponta-me o revólver na cabeça, encosta-me o revólver à cabeça e diz: o que é que você está fazendo, cara? O que é que está fazendo? Fica quieto. Eu levantei os braços, pá, tem calma, eu não tenho arma, tem calma. Eu a tentar acalmar o energúmeno. E ele, na verdade, Deus estava comigo e eu não me aconteceu nada. E não aconteceu nada de tal maneira que nem fui agredido, não fui xingado, como eles chamam xingado, não fui maltratado, ofendido, e consegui sair daquela brincadeira, 2 km à frente, eles deixaram-me sair e foram-se embora com o meu carro. O carro tinha pago uma prestação, tinha dado o sinal, metade do preço do carro, tinha pago uma prestação, faltavam pagar mais 10 prestações. E eu digo assim, vou ficar sem carro e tenho que pagar o carro. Zé Carlos Moutinho, eu deu-me riso porque recebi agora uma mensagem do Brasil, do qual envio um beijinho muito grande à Lúcia de Fátima Francisco Granadeiro, do Ceará, que nos envia uma mensagem e que nos diz: tenham calma, porque eu não tenho arma. Eu não tenho arma, estou a ouvir-vos com muita atenção, muito agradada por teres aí um convidado que conhece muito bem o Brasil. E está a perceber bem. Sinto-me feliz por isso. Orgulho-me de estar a ouvir o vosso programa, mas pelo menos eu aqui não tenho arma, por isso podem estar tranquilos. A Lúcia, enviar um beijinho grande à Lúcia de Fátima. Sim, um beijinho e que muito ela. Obrigado por nos estar a ouvir e que ela fique a saber. Não sei se ela me entende bem, se entende a nossa maneira de falar. E ela que fica a saber que eu adoro o Brasil. Olha, ela diz, então, a Lúcia de Fátima diz assim: meu Deus, que saudade dessa mensagem. Meu Portugal, a saber, entendo bem, adoro o Brasil, esse teu convidado. Sim. Um beijinho também do Brasil para ele. Mas continua, eu adoro Portugal. Pronto. E adoro também os portugueses. Bem, qualquer dia ainda vai começar por dizer que adoro o Adelino. Então ela que fica a saber que eu conheço o Recife, conheço Maceió, conheço Belo Horizonte, Caxias do Sul, Porto Alegre, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. E conheço muito do Brasil, bastante do Brasil. Muito bem. Bastante. Portanto, é simpático da parte da Lúcia de Fátima Granadeiro. Um beijinho grande para ela e muito obrigado por estar na escuta da Rádio Matosinhos Online de tão longe, do outro lado do Atlântico, e que nos dá imensa alegria em poder receber assim umas mensagens simpáticas. É agradável. Estávamos a falar, temos que avançar realmente, porque eu ainda queria que falasse um pouco dos seus livros, na verdade. Como eu já disse, não vamos falar de poesia, porque já o aqui disse, já fui convidado da Carla Ribeiro no programa Conversar com as Palavras, e já aqui íamos falar dos 50 anos de Interreg. Exato, mas vamos falar então sobre isso. Aliás, quero aproveitar para enviar um beijinho grande à Carla Ribeiro, que semanalmente cá está com muito trabalho e com muita força e com muito profissionalismo a desempenhar um trabalho excelente como locutora, como animadora, como poetisa e sobretudo tem cá trazido excelentes poetas. A semana passada coube a ela a responsabilidade de trazer cá a TV Senhora da Hora. Pois foi. Pode ver e ter, já critiquei, porque é que não trouxe para mim. Uma colaboradora a 100%. Para ela um beijinho grande. E obrigado por tudo que tem feito em prol da Rádio Matosinhos Online. Então, falando dos 50 anos de Interreg, do hiato que houve entre os escrever aos 16 anos, então foi assim, em 2009, no Facebook, uma pessoa amiga começou a escrever quadras assim, em título de brincadeira, e eu comecei a responder também em quadras, assim, numa brincadeira displicente. E eu comecei a notar que eu estava a ter gosto pela escrita. A minha escrita fluía, não tinha dificuldades de escrever. Já agora deixa-me interromper. Recebemos uma mensagem da Carla Ribeiro a agradecer o facto de termos conversado também sobre ela. Muito cansado, vai descansar, um beijinho grande para si. Outro para ela. Tem um prazer enorme em ter estado a ouvi-lo até agora, mas agora vai mesmo descansar um pouco. Um beijo, Carla, um beijo.
Descansa em paz, Carlos. Pronto. E então eu comecei a escrever, a responder à pessoa, então, poemas para aqui, poema para ali, quadra para lá. E eu tomei gosto pela escrita e notava que fluía. Então em 2010 comecei a engendrar, eu escrevo poemas que de uma maneira incrível. Eu tenho centenas de poemas, eu posso editar mais 4 livros de repente, tenho poemas para isso. Deixe-me só dizer, só em 2 segundos, porque temos que, de vez em quando, temos que cortar, porque temos novamente o Brasil, a mensagem que nos diz, para a Rádio Matosinhos Online, o seu convidado, que venha agora à Fortaleza. Nós recebemos-lo aqui com muito gosto, muito carinho e com muito amor. A Fortaleza já estive. Obrigado, Lúcia. A Fortaleza já estive, não digo que vá novamente a Fortaleza, mas em outubro espero ir a São Paulo. Espero ir a São Paulo em outubro. Fortaleza, gostei muito de Fortaleza, já estive lá há uns anos. Diz que é muito bonito. O Brasil é bonito. O Brasil é lindo. O Brasil é mesmo lindo. Só é pena a insegurança. Isso é que é pena. Agora o Brasil é maravilhoso. Então em 2010 comecei a escrever, a engendrar, e alguém me disse assim: porquê é que não escreves um livro? Eu escrevi um livro, não tenho a capacidade para um livro. Entretanto, um professor de português, também um grande poeta, sugeriu: porquê é que não editas um livro? Edita, não sei o que, se não conseguires editar sozinho, editamos os dois juntos e não sei quanto. Ok, olha, tudo bem, vamos editar em parceria. Entretanto, esse amigo nunca mais resolvia, e os meus amigos do Facebook disseram: tu faz o livro sozinho. E eu pego nos poemas e mando. Procurei uma editora, assim à sorte, na net, e escolhi a minha editora, que é a editora até hoje, que sempre editou os meus livros todos, que é a Edium, hoje com uma nova chancela chamada Vers Brava, e cujo livro em breve irei lançar, que é pela Seda Publicações, que faz parte desse grupo de edição. Bom, lancei o Cais da Alma, então o primeiro livro em 2011. Pronto, a partir dali, olha, que foi um rio a correr para o mar sem parar. Começou o Cais da Alma, apareceu o Angola do Tejo Kwanza, apareceu o da Inquietude das Palavras, poesia, o Cantos da Eternidade, poesia, o Calmas Margens, poesia, e agora, se Deus quiser, em 6 de junho irá ser lançado o Triângulo de Memórias, que é a continuação do Angola do Tejo Kwanza, que é prosa, continua a minha autobiografia, onde eu conto mais coisas de Angola, Brasil e Portugal. Muito bem. Portanto, já aqui falou, depois daquele primeiro livro seguiu-se então mais 4, sendo de poesia e um de prosa, a saber o Cais de Alma, Angola do Tejo ao Kwanza, da Inquietude das Palavras, Cantos da Eternidade. Exato. E Calmas Margens, não é verdade? Calmas Margens. Há um que eu não falei ainda, porque foi feito pela net, foi feito online, com a Amazon. Com a Amazônia. Fiz com a Amazon, americana, e que está na Europa toda, a Amazon. Quem quiser comprar esse livro chama-se Folhas Poéticas. Portanto, no fundo eu tenho 6 livros. Eu não falo muito nesse Folhas Poéticas, foi um livro assim, feito assim um bocadinho assim, com a simplicidade, com as possibilidades que eu havia. Foi feito tudo online, em inglês, lá está, foi tudo em inglês, tive que me entender com aquilo tudo em inglês. Claro. E fiz um livrinho que está simpático. Mas está à venda na Amazon, não vou vender por aqui. Está na Amazon. Eu posso mandar vir os livros, mas não me interessa. Muito bem, vamos então continuar muito rapidamente. Meu caro José Carlos Moutinho, participou também em muitas antologias. Quer falar de algumas que lhe dessem presente, por exemplo? Eu participo muito. Na quinta-feira temos as Janelas do Fado, já participei na Casa Barbô, várias tertúlias, no Flor do Infesta, no grupo, como é que chama, o movimento de Junta de Freguesia de Vermoim, muitas, aparece frequentemente a tertúlias de todos os lados. Na Senhora da Hora também tem a Associação dos Pais da Senhora da Hora, também é uma tertúlia todos os meses. Na última sexta-feira de cada mês também há a tertúlia da Senhora da Hora, do Jorge Carvalho, que é o responsável. E pronto, há muitas tertúlias. Muito bem, deixa-me perguntar. Agora sabemos que é um homem das palavras e das letras,
e que nesta área movimenta-se perfeitamente. Perguntava-lhe, no meio de toda esta literatura, em que área se movimenta melhor, Carlos Moutinho? É ver a poesia. Poesia. É a poesia. A poesia movimenta mais facilmente. A prosa é mais complexa, porque temos que jogar com intérpretes e... Ah, sim, sim. E gosta de ler poesia? Eu gosto, mas gosto mais de escrever. Gosta mais de escrever? Eu gosto de ouvir, não gosto de ler. Não gosto tanto de ler, gosto mais de ouvir. Inclusivamente os meus poemas. Mas ainda hoje lhe vou pedir que leia um ou dois poemas seus. Sim, posso ler. Sim, mas agora vamos tentar terminar agora com mais algumas questões que eu tenho aqui para lhe colocar. Sabemos que é um homem que gosta de escrever. Tem outros interesses para além da escrita? Tem a fotografia, por exemplo. Fotografia? Fotografia. Eu gosto muito de fotografia e, claro que sou um amador, não sou um profissional, tenho uma máquina razoável, mas não é... Tem ambições neste campo? Da fotografia? Sim. Não, porque há muita gente a fotografar bem. É? Há muita gente a fotografar bem. Eu faço parte de um site que é o Olhares e vejo lá fotografias que são impressionantes. Muito bem. Eu vou-lhe colocando estas questões e o Moutinho vai respondendo o mais rápido possível. Normalmente os filhos seguem um pouco as orientações dos pais. Os seus filhos também seguem o trajeto que seguiu? Absolutamente não. Não? Não são ligados nada à escrita. O meu filho é engenheiro informático. A minha filha é gestora, é licenciada em gestão, em marketing. Portanto, não seguiram. A minha filha gosta bastante de poesia. O filho já não gosta, mas não é grande apreciador. Não é grande amador. Não é grande apreciador. Muito bem. Sente-se realizado com as opções que eles tomaram, os seus filhos? Absolutamente. Graças a Deus eles também, felizmente. Eles estão a seguir a carreira deles e... Enquanto pai, está realizado com o sucesso dos filhos? Realizadíssimo. Não podia estar melhor. Os filhos estão bem. Portanto, só espero que os netos também, quando chegar à altura deles, também estejam bem como os pais. Muito bem. Falar um pouco de si agora. É difícil falar consigo sem ser de prosa ou poesia? Se é difícil falar comigo, sim, pode falar em qualquer coisa. Eu humildemente considero-me... Carlos Moutinho não é um homem complicado? Não. E devo dizer que... Pelo facto de ter escrito 4 livros, nada lhe subiu à cabeça? Não. Pelo amor de Deus. Não se tornou de um homem simpático a um homem antipático? Amiga de livro, eu devo dizer uma coisa. Eu tenho 5 livros de poesia, contando com aquele da Amazon. Eu tenho 5 livros de poesia. Eu ainda hoje não me considero poeta. Eu acho que poeta é muito mais do que escrever uns poemitas. Estamos sempre a aprender, não é verdade? A poesia é uma coisa muito transcendental, é uma coisa profunda. Há poetas incríveis que escrevem, é uma coisa impressionante. Disse-me que já alinhavou alguma coisa sobre a sua própria biografia. Para quando completa verdadeiramente a sua própria biografia? Pois, provavelmente teria que fazer um outro livro. Fazer um outro livro, porque este livro que eu tenho feito, que vai ser lançado no dia 6 de junho, termina em 80. Pois é. Muita coisa já se passou por aí, não é? Então tenho que fazer um de 80 e tem pano para mangas. Mas não sei se vou ter já paciência para isso. Não. Depende. É uma questão... Ainda está em stand-by. Não, é uma questão de começar. Muito bem. Se um dia o fizer, vai ser profunda a sua avaliação ou apenas uma passagem por alto sobre os principais acontecimentos da sua vida? Eu procuro ser o mais profundo possível. Ou o mais conciso. Eu não quero deixar ninguém em dúvidas. As coisas têm que ser explicadas. E eu tento fazer isso. Também uma pergunta para uma resposta também muito rápida. O que representou para si o 25 de abril de 1974, que acabou por pôr fim a um conflito armado com as ex-colónias? O 25 de abril... E depois trouxe-nos a liberdade de expressão. Exato. O 25 de abril, na sua essência, foi fantástico. Foi fantástico. Agora, o que se passou depois do 25 de abril, inclusivamente com a descolonização, é o outro problema. Então tínhamos aqui pano para mangas para falar sobre isso. E sobre isso então eu iria dizer muito mal. Eu tinha a dizer muito mal do pós-25 de abril. Ou seja, um período de cerca de 2 anos,
2 anos. Depois as coisas Sim, estabilizaram. os primeiros 2 anos foram muito 2 anos. complicados, Foram não é? os anos do PREC, daquela macacada toda, aquilo foi uma vergonha. Fez-se uma descolonização vergonhosa. Entregou-se aquilo ao partido que mais falido estava. Porque havia os movimentos. Isto falar isto aqui é complicado. Havia os movimentos de esquerda aqui, como havia um movimento derrotado que havia lá em Angola, que era o FPLN. Pois. Era um Mas também nos apercebemos, Moutinho, também nos apercebemos que 41 anos depois também podemos ter liberdade, Sim, mas sim. somos roubados como crianças. Sim. Por esses, Então por acabamos. esses gabirus que, nos, Pois. que estão lá em cima e que, Então acabamos e de que estar nos roubam quanto podem. acabamos de estar saciados da liberdade. É verdade. Porque se nós temos dificuldades económicas, não temos liberdade. Exatamente. Senão não temos condições de comer, viver, como é que temos liberdade? Não temos, É verdade. temos uma liberdade falsa, utópica. Mas é mesmo isso. Sem Há uma dúvida. liberdade falsa. É falsa, e utópica. é assim. Exatamente. Se lhe fosse pedido, sentia-se em condições de dar contributos para o desenvolvimento da sua terra de adoção? Digo, na Maia. Os contributos dei enquanto empresário da restauração, criei empregos. Portanto, foi um contributo para a cidade. Muito bem. E agora contribui com os seus livros que E vai agora escrever, contribuo não com é? os livros que os lanço na biblioteca lá da Maia, portanto é um contributo cultural com eles. Deixe-me perguntar. Gostaria de participar em algum projeto político que fosse para si estimulante? Sr. Adelino, se me falar em política, eu já me zango-me consigo. Não quer nada com política, Eu só não gosto lhe dos faço a políticos. questão. Não gosto Só dos lhe coloco políticos. a questão. Não gosto da política dos políticos, é tudo mal. Muito bem. Tudo Então a não jogar. estava disposto para aceitar nenhum projeto político Não. que pudesse Não. mesmo estimulá-lo? Não, se fosse algum projeto tipo autárquico, que contribuísse para o desenvolvimento do povo, da região, Sim. da zona, aí tudo bem. Mas não seria um lugar político, seria um lugar de autarquia. Aí sim, mas política. Sim, teria sempre que representar um partido, não é? Depois tinha. Podia- Depois, podia- infelizmente, podia- lá tinha aqui para um Podia partido. participar como independente. Independente. Mas há sempre as tendências, não É, é? claro. Parece-nos que a juventude de hoje, e queria que me desse a sua opinião, alterou os seus comportamentos, Carlos Moutinho. Pergunto-lhe, como vê esta juventude no mundo das letras hoje em dia? A juventude de hoje não tem nada a ver com a juventude do meu tempo. Não. Estes jovens de hoje são extremamente avançados, cultos, com uma capacidade incrível. Nós vimos gente aí, jovens de 23, 24, 25 anos, na área das ciências e das letras, com uma capacidade impressionante. Eu realmente admiro a juventude de hoje. A juventude deste nível, não é essa juventude transviada que anda para aí. Sim, claro. Agora temos realmente jovens importantíssimos, maravilhosos. São tão bons que eles têm que emigrar e são consagrados lá fora. Aqui na nossa terra não, são expulsos. Têm que sair daqui. Vem mesmo em talho de foice, É. e deixem-me perguntar-lhe, o nosso governo incentivou os nossos jovens e mandou emigrar os nossos concidadãos portugueses. Sim. Por esta via, acredita no futuro deste país? Ai, Adelino, acredito no futuro. Eu tenho 70 anos, eu também mais ou menos será da minha idade. E o senhor acredita no futuro deste país? Não acredito. Pelo menos o futuro para mim não acredito. Não há futuro neste país que eu possa contemplar com alegria. É bem verdade que a minha posição relacionada com esta questão é muito bem conhecida, porque falo nela muitas das vezes, e se lhe estou a colocar esta questão é porque, efetivamente, também tenho alguma dificuldade em perceber e em compreender sobre tudo. Vamos entrar na nossa reta final. Eu deixarei apenas 2 ou 3 questões do foro pessoal relacionado com a Rádio Matosinhos Online, o nosso próprio programa, mas antes, porque são 11 horas e 20 minutos, vamos levar o programa até às 11h30 e convidava-o a ler, se não se importa, e porque também notei que era prazer seu, e muito gosto Sim. nisso, em citar 1 ou 2 poemas seus dos livros que escreveu, obviamente. Não, aqui isto são poemas que são inéditos, não estão em livro nenhum. Muito bem. E tem um, como eu sou ribatejano, Então vamos ouvir. eu no outro dia fiz isto e pronto, e está como está, e está feito em quadras. É assim, ribatejo, minha canção,
O Ribatejo é uma canção com a poesia dos trigais. Da terra o suor faz-se pão desde tempos ancestrais. Tens tradições muito nobres e glórias de igreja gente. Tens riqueza nos alfobres e ouro da seara na semente. Na Lesíria cavalga o campino com paixão pelos touros. Fez daquela vida seu destino numa dura luta sem louros. E na praça o toureiro arrisca a vida na cara do valente e nobre touro. Vibra o povo com a faena assistida, tradição amada como um tesouro. Nas tuas veias, ó meu Ribatejo, nascidas em terras de Espanha, correm serenas as águas do Tejo, em longa viagem, enorme façanha. E nas suas águas deslizam fragatas, tripuladas por experientes arrais. Há também o fascínio das regatas e nas margens a graça dos canaviais. Esta é a minha canção do Ribatejo, feita de muitos acordes e melodias. É com muita paixão que eu te vejo, hoje, amanhã e em todos os dias. Muito bonito. Sente-se um verdadeiro ribatejano? Sinto. Tenho paixão pelo... Tem prazer? Gosto muito. Paixão pelo Ribatejo? Gosto muito do Ribatejo. Não haja dúvida que onde nascemos marca-nos fica-se amargado. É curioso que eu, por exemplo, na Maia, vivo na Maia há mais anos do que em qualquer outro sítio. Exatamente. Juntando eu tenho metade da minha vida está na Maia. São 35 anos. Pois? 35 anos. Pois, muito bem. Por isso é que eu já falamos sobre isso. Pois. E fez da Maia a sua verdadeira terra. É a minha terra. Muito bem. Vamos ler então o segundo poema. Então vamos, poema, porque isto é um poema que, quando se fala assim em termos de finitude, este poema no fundo tem alguma cor de finitude. Vamos ouvir. Sou folha caduca. Quando as águas que correm serenas no rio da minha infância deixarem de sussurrar e as nuvens escurecerem e o sol se entristecer e as estrelas não cintilarem e o luar se recusar a iluminar e o mar se agitar intranquilo, talvez estejam a despedir-se de mim. E se as flores empalidecerem e os pássaros silenciarem e as gaivotas deixarem de voar e as andorinhas não chegarem na primavera e o vento deixar de soprar e os dias se tornem céleres e as noites eternas, talvez sintam saudade de mim. Mas se nada do que eu utopicamente desejava, e porque na verdade e admito humildemente que fui brisa ou simples folha, das muitas folhas que por aí voam, insignificantes, simples e caducas, e se na minha viagem etérea puder vislumbrar sorrindo todas as coisas materiais a que antes eu dava valor e não sentir pena ou falta, é porque estou realizado na minha essência pelo que fiz na minha caminhada terrena e feliz na minha derradeira e eterna viagem. Muito bem. Muito bonito, gostei muito. Este poema significa um desprendimento, um desligamento das coisas materiais da vida. Cheguei a um ponto que as coisas materiais já são pouco significantes para mim. Muito bem. Meu caro José Carlos Moutinho, nós chegamos ao fim do nosso programa, pelo menos de tudo que eu tinha para lhe perguntar. Teríamos muito mais para falar, muito, haveria muito. Mas temos bem que saber parar, não é verdade? Claro. Eu tenho agora 2 ou 3 questões mais do foro pessoal e gostava de lhe perguntar, Sr. Moutinho, qual foi o seu sentimento relacionado com este trabalho feito, eu já nem digo de entrevista, mas com este trabalho feito aqui na Rádio Matosinhos online, com o escritor, poeta, e que é, naturalmente, o José Carlos Moutinho. O que eu achei? Sim, o que é que achou? O que eu achei é que, em princípio, estou muito grato por se lembrarem de mim, por me dar esta oportunidade, que afinal também de me divulgar, de se fazer conhecer a um grande número de ouvintes,
da Rádio Matosinhos Online. Tem mais duas questões a fazer relacionadas Sim. com portanto, estou satisfeito com as perguntas feitas, estou satisfeito com a nossa conversa. Foi de certo modo informal, foi descontraída. Não ficámos aqui preocupados com respostas sintetizadas. Pronto, respondeu-se aquilo que se sentiu e as perguntas foram feitas também com facilidade e simplicidade. Gostei do programa. Muito bem. José Carlos Moutinho, considera a Rádio Matosinhos Online um meio de comunicação e informação? Sem dúvida. Eu ouço frequentemente a Rádio Matosinhos Online. Eu devo dizer que tenho várias rádios, e algumas onde eu também intervenho, com poemas passados, mas eu ultimamente tenho ouvido frequentemente e eu acho a programação interessante. Muito bem. Acha que este programa de informação e comunicação deve continuar a dar voz? Sem dúvida que sim. Sem dúvida que sim, que é ótimo divulgar os desconhecidos. É ótimo. Devem continuar. Muito bem. Este programa, claramente falando, meu caro José Carlos Moutinho, aqui na Rádio Matosinhos Online, acha que pode ser um elo de ligação à informação e comunicação para todos os ouvintes também que nos sintonizam? Mas é como do outro lado do mundo, mesmo no Brasil, tivemos agora várias mensagens. Mas este é um autêntico veículo de comunicação. Também tivemos. Também. Isto é um veículo extraordinário de comunicação, de passar para o outro lado, para longe, aquilo que se passa aqui, aquilo que nós dizemos, o que pensamos. É maravilhoso. Considera que o online é o futuro? Eu creio que sim, cada vez está mais acentuado o online, sim. Cada vez está, porque o online tem uma capacidade de espalhar. Exatamente. O que não tem o FM, não tem. É limitado. E realmente, através de um computadorzinho, de um simples computador, nós captamos coisas incríveis. É uma questão. Olha o Brasil. Se fôssemos FM, não tínhamos possibilidade de ter esse contacto com Fortaleza e com a Lúcia de Fátima Granadeiro. É verdade, é difícil. E deve ter mais brasileiros a ouvir, porque eu divulguei. Sim. Eu divulguei e tal. Entretanto, sou capaz de não conseguir entrar. Muito bem. Eu não sei se quer terminar. Antes que eu lhe coloque a última questão. Alguma coisa que queira dizer e que lhe ficou aqui atravessado e não disse, muito rapidamente? Não, deixe-se a sua apreciação. Quanto a mim, não tenho mais nada a dizer. Eu tenho é que ressaltar a colaboração que o meu editor tem-me dado desde 2011, Jorge Castelo Branco, que é da editora Édium, Verso Brava, Seda Publicações. O próximo livro vai ser da Seda Publicações. Todos os outros que eu tenho editado até agora eram da Édium e Verso Brava, uma nova chancela. Realmente o Jorge Castelo Branco é é um expert na edição de livros, é um fazedor de livros, é um homem com uma cultura tremenda. E na verdade eu sinto-me muito apoiado por esse homem, que realmente, além de ser o editor, é um amigo. E pronto, é uma ajuda muito grande. E eu aconselho a quem quiser editar, há quem edite por conta própria, edição de autor, não sei. Eu não opto pela edição de autor. Eu prefiro ter a proteção do editor, a proteção no bom sentido, ter a colaboração, a ajuda. E a colaboração, esta ajuda deste meu editor é fantástica. Eu só tenho que lhe agradecer. Se eu estiver a ouvir, provavelmente não está. Se eu tiver a gravação, eu vou fazê-lo ouvir. Com certeza que vai ter acesso a esta palestra. Logo que tenha uma penzinha, nós conseguimos metê-la para. Bem que daqui a 8 dias ou isso, ela será transportada para o YouTube e para a página da rádio. Pois, mas depois logo aí pode ver. Uma última questão. Este programa, claramente falando aqui na Rádio Matosinhos Online, acho que pode ser. Peço desculpa, Sr. José Carlos Moutinho. Estamos na reta final deste programa. O que gostaria de dizer a todos os que ouviram falar de temas muito importantes da sua vivência ao longo da sua vida, mas também dos seus 5 livros, mas sobretudo, que mensagem tem para todos estes ouvintes da Rádio Matosinhos Online? Digo todos, espalhados pelo mundo. A mensagem que eu tenho a dizer é que tenho a agradecer
profundamente terem estado na escuta, ouvirem a minha conversa, que a muitos interessará, a outros não interessará tanto, mas foram se envolvendo, acabaram por gostar. Não podemos agradar a todos. E eu tenho a agradecer a essas pessoas que estiveram a escutar-nos. É o que eu tenho a agradecer. O que é que eu posso dizer Muito mais? bem. Agora, se quiserem comprar os meus livros, pois, eles estão por aí, estão comigo. É só irem ao Facebook Faça favor de dizer. e fazerem o pedido dos livros que eu tenho. Eu agradeço imenso. Quer deixar algum endereço? Quer deixar algum... O endereço, tenho o endereço do Facebook, que é José Carlos Moutinho. Tenho o telefone meu, que é o 92 626 89 64. Vamos lá repetir isso. Telefone, telemóvel, 926268964. Meu e-mail, Zé Moutinho, letra minúscula, Zé Moutinho, tudo junto, @hotmail.com. Muito bem. Se alguém tiver dificuldade e não teve tempo de apontar, depois pode pedir o número do telefone e o e-mail do José Carlos Moutinho à Rádio Matosinhos Online, que é com muito prazer que vos forneceremos estes elementos fundamentais para poderem comprar então um dos livros do José Carlos Moutinho. Foi com particular prazer que o recebi aqui na Rádio Matosinhos Online para podermos conversar de vários temas ligados à sua vivência, mas também como autor dos seus 5 livros, que considero nesta entrevista um trabalho de excelente autor e escritor. Da minha parte, e em nome deste programa, quero dar-lhe os parabéns pela forma hábil e inteligente como respondeu às minhas questões, deixando uma nota final. Comprem o livro do autor José Carlos Moutinho e verão que vão gostar. Muito obrigado, José Carlos Moutinho. Muito boa noite. Se tiver mais alguma coisa para dizer, é o momento. Eu só queria dizer a todos os ouvintes, fazer-vos o convite. No dia 6 de junho, no Fórum da Maia, no pequeno auditório do Fórum da Maia, irei apresentar o meu último livro, o meu último romance, que se chama Triângulo de Memórias. Estão todos convidados, será uma honra, um prazer, e a minha gratidão é eterna. Sem os ouvintes, sem os amigos, sem os nossos leitores, nós não temos sucesso. O sucesso é feito por quem nos lê. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Muito obrigado por nos terem ouvido. Pois muito bem, José Carlos Moutinho, mais uma vez então, o meu muito obrigado por ter aceitado o meu convite para vir ao programa Claramente Falando, para falar de si, dos seus livros. Fico-lhe grato por isso, deixando um grande abraço de amizade. Há aqui uma mensagem, peço desculpa, mas há aqui uma mensagem, um ouvinte que me diz: antes da apresentação aguardamos o envio de informação para podermos anotar para a apresentação do livro. E quem é que diz? Diz Carla Ribeiro. Carla Ribeiro. Sim, eu ainda não tenho a capa, Carla. Eu não tenho a capa. Deve sair esta semana. E depois fazemos a divulgação. Muito bem. Pois a Carla Ribeiro, agora que acabou o programa, está com... Ainda não dei o programa por terminado. Está-nos a enviar também uma mensagem assim. Divulgamos o programa. Ótimo. A falar do programa da próxima quinta-feira. Dela, conversa com as palavras. Conversar com as palavras. Conversar com as palavras. Tá? Muito bem. Obrigado, Carla Ribeiro. Um beijinho para ti. Obrigado. Com desejo de uma boa noite. E para si, José Carlos Moutinho, um grande abraço. Muito obrigado por ter efetivamente ter aceitado o meu convite, ter se deslocado da Maia até aqui à Senhora da Hora, até aos nossos estudos, para conversarmos efetivamente e fazermos desta entrevista uma verdadeira conversa do nosso tempo. Foi um prazer. Muito obrigado por isso. Foi um prazer muito grande. E um bem-aja. Continuo a escrever e os meus parabéns. Continuo. Em nome, naturalmente, de todos os ouvintes que estão na escuta da Rádio Matosinhos Online e que estiveram a ouvi-lo, naturalmente, com muita atenção e com muito prazer. Eu despeço-me com uma amizade, desejo-vos uma muito boa noite. São
23 horas e 37 minutos. Está na sintonia da Rádio Matosinhos Online. Eu sou Adelino Costa. Recordo que voltarei amanhã por volta das 21 às 22 horas e 30 minutos para mais um programa Padroense sempre em crescimento. Não se esqueça que na próxima quarta-feira também e diariamente temos um programa. A quarta-feira desportiva com o Fernando Pinto. Na quinta-feira temos o programa que começa já a tornar-se muito famoso, o programa de Conversar com as Palavras de Carla Ribeiro, também com o ator Bruno Ribeiro, que vai lendo com muita ironia e com muita piada os textos dos Tugas. Na próxima sexta-feira também outro programa com o professor Manuel Marques, o último passageiro da noite, entre as 22h40 e as 23h50. No sábado, Sábados Novos com Mariana Pinto. No domingo, já sabe, música tradicional portuguesa com Eduardo Coelho. Eu voltarei então amanhã para mais um programa Padroense sempre em crescimento. Até lá, um grande abraço para todos, muito boa noite.